Olá Brasil, olá mundo! Eu sou Pedro Paulo Reality, diretamente aqui dos estúdios da Demais TV em São Paulo, com o programa jornalístico Chutando o Balde. E se preparem, porque hoje a tampa da chaleira vai voar, as principais notícias do Brasil e do mundo, com muita integridade e personalidade, você só encontra aqui. Queria pedir ao senhor e à senhora que não mude de canal, o programa hoje está imperdível. Muito obrigado pela sua audiência, fiquem comigo. Só vou dar um recadinho rapidinho e já volto. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! Recadinho para vocês. Grupo Silva e Santos Funerárias, atuando há mais de 20 anos no ramo funerário, é especialista em transportes nacionais e internacionais, dando à família todo o suporte e atendimento nesses momentos mais difíceis da vida, com profissionais qualificados, realizando desde transportes regionais, estaduais e até transportes internacionais, como por exemplo, Portugal, Bolívia, Rússia, Nova Zelândia e diversos outros países. Ligue agora no 0800 728 5060. Vou repetir, 0800 728 5060. Ou acesse o site www.gruposilvaesantos.com.br. Eu indico, eu garanto, eu confio. É isso aí, programa Chutando o Balde hoje, muito forte, muito pertinente, não mudem de canal. Infelizmente, nós fazemos um jornalismo com todos os tipos de notícias, né? E às vezes temos que dar essas notícias ruins, que não são boas para os nossos telespectadores. E eu não gosto de dar notícias ruins, mas nós temos imparcialidade nas informações e precisamos que ela chegue até o senhor. Mais de 5 milhões de mortes pela Covid-19. Infelizmente, chegamos a essa marca no mundo todo. 5 milhões de vidas perdidas que não voltam mais. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! Mais de 5 milhões de vidas perdidas para a Covid-19. A marca foi superada nesta segunda-feira, de acordo com a contagem feita pela AFP, com base em balanços oficiais. O número, no entanto, reflete apenas parte dos óbitos causados pelo coronavírus. A OMS considera que, levando em conta os casos de mortalidade direta e indiretamente relacionados à Covid, o saldo da pandemia pode ser de 2 a 3 vezes maior do que o registrado oficialmente. O número de mortes diárias em todo o mundo caiu abaixo de 8 mil pela primeira vez em quase um ano no início de outubro, mas a situação difere de um continente para o outro. A Europa vive um aumento no número de mortes, principalmente pela evolução da situação no leste. Na Rússia, de acordo com dados oficiais, mais de 1.000 pessoas morrem diariamente por Covid desde 20 de outubro. Os Estados Unidos registram a maior quantidade de óbitos desde o início da pandemia, seguidos por Brasil e Índia. Os americanos também lideram em contágios, à frente de indianos e brasileiros. Aqui nós temos uma queda no número de mortos e também eles já estão abrindo o Brasil para todos os eventos, né? Festas, shows. A economia tem que funcionar. Mas em países europeus, em muitos lugares, a pandemia ainda está matando muita gente. Aqui no Brasil também. Mas não com a quantidade tão expressiva que estava no pico dela, né? Só que o que eu gostaria de falar dessas 5 milhões de mortes, e deixar registrado aí para o senhor e para a senhora de casa, é que até agora nós não obtivemos uma resposta. De onde veio essa pandemia? Por que esse vírus foi liberado? Saiu do laboratório? Quem deixou escapar? Sabe? É uma resposta que todos deveriam ter, principalmente os familiares daqueles que tiveram as vidas ceifadas, perdidas por este vírus maldito, maléfico, que acabou com sonhos, destruiu famílias, enterrou vidas
humanas, enterrou famílias inteiras. Aonde vamos parar? Por isso hoje eu tô 1000 volts, falando das principais notícias do Brasil e do mundo. Peço ao senhor que não mude de canal, só vou dar um recadinho, eu já volto. Põe no pente, Rodrigo Braga! Põe no pente! É isso aí, pessoal. Fala da PVS, a maior associação de proteção veicular da América Latina. Você que tem carro, moto, caminhão, não deixe de proteger o seu patrimônio contra furto, roubo, colisão, reboque, danos a terceiros, causas naturais, incêndio, alagamento, cobre tudo. Assistência 24 horas em todo o Brasil. É só entrar em contato através do site ou do telefone que passa no rodapé da sua tela. A PVS, olha, você que tem carro, moto e caminhão, não deixe de proteger, cobre todo o território nacional, um preço que cabe no seu bolso, é só entrar em contato e pedir a cotação. A PVS, a maior da América Latina. Eu vou falar uma coisa muito importante. Precisamos de respostas mais aprofundadas sobre esse vírus, sobre o vazamento dessa peste. Porque, lógico, como dizem por aí, a vida continua, a fila anda, bola para frente. Só que as centenas de milhares de vidas perdidas, que foram enterradas, que sofreram, as famílias, os filhos que não têm mais pai, os órfãos da pandemia. E eu estou dizendo de crianças pequenas, que não têm autonomia com nada, são dependentes, eram dependentes única e exclusivamente dos seus pais. Como vão viver essas crianças? Escuto pessoas falarem nas ruas, mas não foi tudo isso. É lógico, você não teve nenhum ente querido morto ou levado por essa pandemia. Muitas mazelas na sociedade. Por isso que eu fico indignado a dar esse tipo de notícia, porque não é comum. Eu vejo alguns jornalistas falarem 5 milhões de mortos, como se fosse uma coisa banal. Não é banal. Não estou culpando o profissional que leva a informação de forma alguma, mas aqui tem sangue na veia. A gente sente, a gente sofre o sofrimento dessas pessoas que perderam essas vidas pelo mundo todo. Nós temos coração. Precisamos falar sim. Se não, qual o sentido da vida se não pudermos ter respeito, ter consideração pelos outros, pelo nosso semelhante? Se não nos colocarmos no lugar dos outros, estamos caminhando a passos largos para o inferno. Se não nos colocarmos no lugar dos outros, não seremos seres humanos evoluídos, seres que estão aqui nessa terra com uma missão de evoluir espiritualmente, de terem a capacidade de fazer o bem, porque tudo acaba, o dinheiro acaba, o amor acaba, o corpo físico vai embora, a beleza física, a juventude, tudo é passageiro, mas o que está dentro da gente, que é o nosso espírito e a nossa alma, são eternos. Por isso, as minhas considerações a 5 milhões de vidas perdidas. Meus pêsames a todos vocês. Temos o Bob, temos o nosso campeão do UFC, que são os nossos guarda-costas aqui do programa, os nossos animadores, que eu e Rodrigo Braga levamos até o senhor de casa, um programa cheio de coisas boas também. E esses animaizinhos aqui, ó, representam as crianças. As crianças gostam, ficam alegres.
E é assim que tem que ser. Mas falando de crianças, infelizmente, eu tenho que retratar uma coisa terrível que está acontecendo no mundo. A fome em Madagascar. Coloca a foto dessas crianças aí, Rodrigo Braga. Vítimas de fome têm ligação com o aquecimento global. É muito forte. Olha, eu sempre falo aqui no Chutando o Balde, faço questão de trazer à luz da mídia o aquecimento global, as mudanças climáticas. O mundo está caminhando para um colapso e essas crianças já estão sofrendo, morrendo aos milhares por conta deste maldito aquecimento global. Então peço ao senhor e à senhora que preste muita atenção nessa matéria, que é uma matéria muito forte, que vai deixar o senhor triste e repensar valores. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! O vice-diretor do Programa Mundial de Alimentos em Madagascar, Aduino Mangoni, afirmou que 30 mil pessoas sofrem com a fome na metade sul da ilha, situada perto da costa sudeste da África. A região é afetada por uma seca sem precedentes em 40 anos e mais de 1,3 milhão de moradores sofrem de desnutrição aguda. Aduino relatou a situação em uma videoconferência durante uma reunião das Nações Unidas em Genebra. Segundo ele, é a primeira fome causada pelo aquecimento global devido às atividades humanas. Ainda de acordo com o vice-diretor, é também a única fome relacionada à mudança climática na Terra, ressaltou, destacando que as que afetam o Iêmen, o Sudão do Sul e a região etíope de Tigré hoje são causadas por conflitos. A próxima colheita só ocorrerá em 6 meses e a situação até lá vai se agravar ainda mais, alertou. Aduino Mangoni lembrou que 500 mil crianças já sofrem de desnutrição, 110 mil delas de forma grave ou aguda e estão a um passo da morte. O Programa Mundial de Alimentos precisa de 69 milhões de dólares para lançar a assistência necessária nos próximos 6 meses. Eu sei que no mundo, eu fico até emocionado e não é brincadeira não. Existem muitos bilionários, pessoas extremamente da prateleira de cima, que têm fortunas incontáveis, milhares, centenas de milhares de euros, dólares, e podem sim ajudar essas crianças, essas almas que sofrem com essa seca, com falta de alimentos. Eles não pediram para vir ao mundo. Por favor, é um apelo que faço através desses veículos de comunicação. Eu sinceramente não sei quem está assistindo aí do outro lado. Eu sei que milhares de pessoas têm acesso ao conteúdo através dos veículos de comunicação, mas eu não sei quem está vendo. Mas eu peço, se você é um bilionário, se você tem condições, ajude essas crianças. Eu não tenho condições e muita gente não faz absolutamente nada. Por isso hoje eu tô 1000 volts, falando das principais notícias do Brasil e do mundo. E você que quiser acompanhar o programa através das redes sociais, entre no nosso Facebook que aparece na sua tela, ou no nosso Instagram, ou no canal do YouTube. Muito importante o canal King Reality Show. Se inscreva, compartilhe, tem todos os nossos vídeos, nossas matérias especiais. Você pode acompanhar tudo através das redes sociais. E também, se você quiser gravar o seu programa aqui nos estúdios da Demais TV, tirar suas fotografias, fazer o seu projeto, é só entrar no site demaistv.com.br e aí você vai entrar em contato com o Rodrigo Braga ou com a Kika e eles vão atender você de uma forma muito cordial e você vai realizar seu sonho, fazer seu projeto, gravar seu comercial, o que você quiser aqui na Demais TV. É isso aí, Rodrigo Braga. O programa tá bombando e eu falo para o senhor e para a senhora de casa que é muito importante a sua companhia. Bob está aqui, ó, o nosso campeão do UFC. Esses dois aqui, ó, eles estão prestando atenção em tudo que acontece aqui no estúdio. Me ajuda é uma aí, monitoria total. Da Atena aí ao fundo, ó, o bicho tá pegando.
A gente precisa, falando de notícias trágicas, tristes, que acontecem no mundo, de um pouco de amor desses bichinhos, né? De um pouco de diversão, porque a vida não é só coisas ruins. Temos um futuro pela frente. Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, olha por nós todos os dias das nossas vidas. Infelizmente, perdemos um dos maiores pianistas do mundo, o grande Nelson Freire. As imagens aí desse homem. Morreu recentemente e eu quero falar dele e quero fazer um alerta à sociedade. Vamos cuidar mais dos nossos idosos. Morreu devido a uma queda dentro de casa. Quantos idosos ficam nas suas casas, sozinhos, sem assistência, e começam a cair, porque a minha esposa mesmo estava comentando comigo, porque ela cuidou muito tempo de idosos, e eles têm problema de visão. Foi uma informação muito legal que ela me passou, a visão falha, e eles começam a tomar tombos dentro da residência, e num desses tombos, perdemos esse grande pianista, Nelson Freire, um gigante da cultura, um gigante da música. Foi enterrado, foi velado no Teatro Municipal no Rio de Janeiro. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! O velório do pianista Nelson Freire foi realizado no Teatro Municipal do Rio de Janeiro nesta terça-feira. O músico morreu aos 77 anos. O pianista era um dos mais conhecidos do mundo e considerado um dos melhores intérpretes de sua geração. Nelson, para nós, era música viva, era música que tocava na alma, era uma música que deixava marcas. Eu, como pianista, tive diversas vezes o Nelson como inspiração, mas não só como pianista, como musicista e como artista que sou da Casa do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. É uma perda muito grande e uma tristeza. Geralmente você fica muito triste quando tem uma perda grande. E foi assim que foi recebida por nós a morte do Nelson Freire. E eu estou aqui, basicamente, principalmente e em primeiro lugar, para reverenciar esse grande nome da música clássica mundial. Freire se destacou especialmente por suas interpretações de Chopin. O pianista recebeu vários prêmios e foi solista com a Filarmônica de Berlim, a Sinfônica de Londres e a Sinfônica de Viena. No final de 2019, quebrou o braço direito e foi submetido a uma cirurgia. O retorno aos palcos estava previsto para o ano passado, mas foi adiado por causa da pandemia. Os nossos sentimentos a esse grande astro da música. Nelson Freire vai embora por conta de um terrível acidente doméstico. Que fique registrado, foi um acidente doméstico. Vamos cuidar mais dos nossos idosos. Vamos ter cuidado com quem um dia cuidou de nós. Porque é muito difícil nos dias de hoje, as pessoas idosas viverem sozinhas e, infelizmente, essas coisas acontecem. Um dos maiores pianistas do mundo morre num acidente doméstico, idoso, fragilizado, perde a vida. Ele é uma pessoa pública notória. Quantos desconhecidos, pais, mães, avós, morreram assim? Por isso, vamos tomar cuidado e cuidar de quem cuidou da gente. Só vou dar um recadinho rapidinho, já volto. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! Recadinho para vocês. Grupo Silva e Santos Funerárias, atuando há mais de 20 anos no ramo funerário, é especialista em transportes nacionais e internacionais, dando à família todo o suporte e atendimento nesses momentos mais difíceis da vida, com profissionais qualificados, realizando desde transportes regionais, estaduais e até transportes internacionais, como por exemplo, Portugal, Bolívia, Rússia, Nova Zelândia e diversos outros países.
Ligue agora no 0800 728 5060. Vou repetir, 0800 728 5060. Ou acesse o site www.gruposilvaesantos.com.br. Eu indico, eu garanto, eu confio. É isso aí. Quantas pessoas tiveram a vida ceifada por esses acidentes domésticos? Por isso eu peço encarecidamente que vocês tomem providência pelos idosos, pelos que sofrem de qualquer tipo de dificuldade motora, pelas pessoas que têm problema de visão, que não enxergam, pelos cegos, que são excluídos da sociedade. É difícil viver, né? Porque você vive numa sociedade onde qualquer coisa que você tenha um pouco de diferente, você é deixado de lado, você é discriminado, você não é lembrado. Isso é muito triste, porque traz uma tristeza muito grande dentro do coração e traz também um problema emocional, porque a pessoa que é deixada de lado, que é deixada para trás, ela sofre, mesmo calada, ela sabe que as pessoas estão olhando para ela de forma diferente, que não estão gostando dela. Então, preconceito zero. Aqui nesse programa, não. Nunca seremos preconceituosos de nada, nem ofenderemos ninguém por conta de alguma coisa que ela tenha feito de errado ou pela sua aparência física. Apenas somos imparciais com a notícia verdadeira. Falando de preconceito, agora nos Estados Unidos, em Nova York, nós temos um ex-policial negro que é favorito à prefeitura de Nova York. Vocês não sabem como isso é importante numa cidade como Nova York, nos Estados Unidos, onde a luta racial sempre foi fervorosa, aonde os negros são vilipendiados constantemente por policiais que já têm, por forma cultural, assassinarem, baterem, maltratarem os negros, como se eles fossem doentes. Então preste muita atenção nessa matéria, porque é bem forte. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! Eric Adams, que se tornou policial para combater o racismo que sofreu quando era um jovem delinquente, é o grande favorito para se tornar o próximo prefeito de Nova York. Ele foi às urnas nesta terça-feira, assim como cerca de 5,5 milhões de eleitores convocados da Big Apple. É muito provável que esse filho de uma família pobre do Brooklyn, filiado ao Partido Democrata, suceda a Bill de Blasio em 1º de janeiro. O atual prefeito está no pior momento de sua popularidade, apesar de ter conseguido tirar a cidade de mais de 8 milhões de habitantes do caos em que a pandemia do coronavírus a afundou. Disse que o cargo de prefeito de Nova York é o segundo mais difícil dos Estados Unidos, depois apenas da presidência. O município tem o maior orçamento do país, de mais de 98 bilhões de dólares para o ano fiscal de 2021 a 2022. As pesquisas prevêem que Adams, de 61 anos, deve derrotar o rival republicano Curtis Sliwa, de 67. Se isso se concretizar, o ex-policial se tornará o segundo prefeito negro a governar a capital econômica e cultural dos Estados Unidos, depois de David Dinkins, de 1990 a 1993. Eu torço muito para que esse senhor consiga chegar à prefeitura de Nova York, porque é uma das principais cidades do planeta, e um cidadão negro que veio da periferia, que tem um histórico de delinquência. Mas você fala assim, mas ele era delinquente juvenil. Infelizmente, nessas periferias do mundo, o cidadão jovem, pobre, negro, ele às vezes acaba cometendo algumas coisas de erradas, porque nós somos produto do meio, né?
se nós estamos no meio de bandidos, de criminosos, a tendência é que nós vamos caminhar para esse lado também. Não é regra, mas a tendência maior é essa. Então, esse homem, numa prefeitura, como líder, numa cidade tão racista como Nova York, vai mudar muita coisa e vai dar exemplo para outras capitais, para outros lugares do mundo todo, do planeta inteiro, de que devemos apoiar as pessoas não pela cor da pele, mas pelo seu talento, pela sua responsabilidade e capacidade. Parabéns, querido. É isso aí, pessoal. Facebook vai encerrar reconhecimento facial. Facebook está com muitas mudanças depois das acusações que teve sobre ele. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! Depois de mudar o nome de sua empresa matriz para Meta, o Facebook fez outro anúncio importante. Divulgou nesta terça-feira que vai deixar de usar seu sistema de reconhecimento facial que permite identificar uma pessoa em fotos ou vídeos publicados na rede social. O sistema existe desde 2010. O anúncio ocorre em um momento em que a companhia luta contra uma grande crise após o vazamento na imprensa americana de uma grande quantidade de documentos internos. A Meta informou em um comunicado que existem muitas preocupações sobre o lugar que a tecnologia de reconhecimento facial ocupa na sociedade e os reguladores ainda estão no processo de fornecer um conjunto claro de regras para seu uso. O sistema foi fundamental para a empresa construir uma biblioteca global de rostos, mas a função foi alvo de ações judiciais e críticas de reguladores e legisladores. Também nesta terça-feira, o vice-presidente do Facebook, Nick Clegg, afirmou que a empresa deve fazer mais contra a desinformação em países considerados em risco. É isso aí, pessoal. Facebook com mudanças, o mundo todo mudando. Graças a Deus estamos superando a Covid-19. Mas eu queria dizer para vocês, vamos tomar cuidado com o valor da gasolina. Vamos olhar pelo povo. A carne, o gás de cozinha está muito caro. Vocês vão acabar com a sociedade. Tomem vergonha na cara. O povo não merece sofrer. Queria agradecer ao senhor e à senhora pela sua audiência. Deus abençoe. Fiquem com Deus.